Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Quem são os nossos visitantes aí? Levanta a mão. Nossos visitantes. Tem o nosso convidado ali, meu convidado, Diego. Seja bem-vindo, Diego. Mais alguém é visitante? Tem um pessoal aqui no meio. À minha direita tem mais alguém que é visitante? Você que é visitante, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe vocês. Sintam-se em casa. Sintam-se acolhidos. Essa é a casa do Senhor. Então sejam bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos. Pessoal, enquanto o pessoal está levando uma lembrancinha aí para os visitantes, aqui está o QR Code do nosso culto. E é um processo de evangelismo também. Então, se você puder pegar seu celular, escanear e compartilhar, dá um acesso ao YouTube, ao culto ao vivo. E aí, a intenção é justamente de você compartilhar com um amigo, de compartilhar com algum colega, com grupos familiares, grupos de trabalho. Isso que é um processo de evangelismo. E aí você pode ficar à vontade para escanear no seu celular aí, esse QR Code, e compartilhar a mensagem e o culto que vai ser, que nós estamos prestando ao nosso Deus. Amém? Fiquem à vontade. Sem mais delongas, até mesmo porque o nosso tempo é bem curto, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, e é com muito temor e tremor que eu venho nesta noite trazer uma palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Alaí pela oportunidade, pastor Edson, pastor Marcos, Maisena, Luiz, pastor Marcelo, pastor João pela confiança. Deus abençoe vocês e que Deus venha tocar no coração de cada um que aqui está, porque de mim não vai vir nada. Isaías fala que nós produzimos apenas lama e lodo e que quem transforma é o Espírito Santo. Ele é que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que hoje ele venha transformar, ele venha quebrantar seu coração. Amém? Curve suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus de Israel, Pai amado, Tu és o único digno, ó Deus, de adoração, de honra e de louvor. Bondade e misericórdia, ó Deus, vem de Ti. Pai, que o Senhor, ó Deus, nesta noite venha ser exaltado, venha ser adorado. Pai, que diminua eu e cresça o Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha ser como espada, ó Deus, separando, ó Deus, juntas de medula. Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés. Pai, que a palavra dita aqui, Senhor Jesus, não entre vazia, que não saia vazia, mas que ela venha ser com a semente, ó Deus, em terra fértil e venha produzir frutos. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, Pai, leve a nossos pensamentos cativos ao Senhor e que a boa palavra do Senhor, as boas novas, Senhor Jesus, venha trazer esperança em nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, gostaria de tratar com vocês sobre um tema que ou você já passou, ou você vai passar, ou você está passando. Angústia. Quantos de nós já estivemos, quantos de nós já passamos ou estamos angustiados? E o que vem ser angústia? Angústia, ele é um estado de ansiedade. Angústia nada mais é do que uma inquietude da alma, né? Um estado de sofrimento, um tormento, um aperto no peito, e parece que você está até mesmo sendo esmagado, sendo comprimido, sendo amassado. Parece que você está passando por uma dor na alma. Isso é angústia. Isso é angústia. E essa angústia, ela pode... Você pode estar sendo angustiado, você está passando por angústia, e isso pode acontecer em diversas áreas, né? E pode ser, por exemplo, na área emocional. Às vezes o seu relacionamento está em crise,
Muitas das vezes, a sua casa, por exemplo, está desmoronando, a sua família, às vezes, está passando por um processo que te traga uma extrema dor, uma extrema aflição. Ou talvez a área que te leva à crise, né, de angústia, de tormento, seja a área financeira. Então, você olha para um lado e você vê um precipício. Você olha para o outro lado, você vê um deserto de extrema sequidão, um deserto sem vida, e você acaba perdendo as esperanças. E certamente, meu irmão, o salmista, ao escrever os Salmos 42, ele estava passando por uma angústia extrema, quando ele fala assim, ó, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E ele fala bem assim, ó, por que está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ao escrever isso, o salmista certamente estava passando por um momento de sofrimento, por um momento de angústia, por um momento em que nada poderia trazer um alento, nada poderia trazer uma calmaria para ele. E, amados irmãos, este tempo de angústia, ele pode chegar para todos. Ele pode chegar para todos. E o que fazer quando estamos nessa situação? O que nós podemos fazer quando estamos cercados por notícias no qual vai abalar a sua estrutura, no qual vai abalar a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, no qual vai abalar tudo aquilo que você tem ou que você até mesmo é? E no livro de 2 Crônicas, nos relata a história do rei Josafá. Pode abrir a sua Bíblia lá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto você vai abrindo, eu vou textualizando. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá, após a morte de Salomão. Então, você se lembra bem que, após a morte de Davi, Salomão, seu filho, ele assume o trono. E após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele vira o seu sucessor. Roboão intensifica os impostos do povo de Israel, causando uma ruptura, uma dinastia do seu pai Davi, ocorrendo então uma divisão do reino, de Israel. E o Israel se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que é a capital Siquém, e o reino de Judá, que fica em seguida, vem o rei Asa. E aí logo depois do rei Asa vem o rei Josafá. E a Bíblia nos relata que o Senhor esteve com Josafá. Josafá, ele caminhou segundo os passos do seu pai Davi, do seu predecessor Davi. E ele seguiu corajosamente nos caminhos do Senhor. Josafá, ele enviou levitas para ensinar a palavra ao povo de Judá. Ele separou, ele segregou os levitas para justamente ir lá pregar a palavra, né? Naquela época lá, a gente tinha o Pentateuco, então ele pregou a palavra, ele falou da palavra de Deus para o povo de Judá, sobre a relação de Moisés, sobre a relação de Davi e sobre todos os seus antepassados e as coisas a qual Deus fez para o povo de Israel. E ele intensificou essa pregação, esse ensino ao povo. E ele obteve muitas riquezas, glórias. Josafá foi um rei extremamente temente ao Senhor, mas tudo isso não impediu que Josafá passasse por momentos difíceis. Ele passou por um período de tremenda angústia. Então, quando você abre lá Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, vamos ler aqui. Ele diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme veio contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon
Tamar, isto é, em Engedi. E aí o que acontece, meu irmão? Ele recebeu uma notícia trágica, ele recebeu uma notícia de proporções dramáticas, e ele recebeu uma notícia justamente que os moabitas e os amonitas estavam se reunindo para atacar Josafá. Quem são esses? Esses moabitas e esses amonitas? Nada mais é do que são descendências de Ló. Quantos lembram de Ló? Ló estava em Sodoma e Gomorra, e aí a cidade foi destruída, ele foi praticamente arrastado de lá pelos anjos do Senhor, para que ele saísse de lá. Sua esposa olhou para trás, sua mulher olhou para trás, virou estátua de sal, e as filhas de Ló falaram assim: nosso pai não pode ficar sem descendência. Acaba que ocorre um incesto aí, e aí Ló teve seus filhos, que geraram justamente essa tribo de Moabe e Amon. Então, são filhos de incesto, são filhos de pecado. E logo em seguida também, em algumas versões, vai falar que também a tribo de Edom também vinha contra Josafá. E quem é Edom? São os edonitas, são os filhos de Esaú, que é irmão de Jacó, que perdeu justamente a sua bênção. Enfim, e aí justamente ele ficou alarmado, porque quando ele falava bem aqui assim, informaram a Josafá que um exército enorme contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar. O que significa isso aqui, meus irmãos? Hazazon Tamar, até Judá, até a capital Jerusalém, alguns estudiosos informam que é aproximadamente 40 quilômetros. 40 quilômetros já estava esse exército já do povo de Judá, já da capital Jerusalém. E aí nós temos o irmão o Leandro, que ele é do exército, e a gente fazendo uns estudos aí, você leva por hora em marcha um exército 4 quilômetros por hora, ou seja, esse exército que vinha atacar ao povo de Judá, ele estava a praticamente 10 horas para chegar até lá. E aí, justamente, Josafá foi surpreendido e ele não teria tempo de planejar, fazer um planejamento de guerra. E aí, o que ele fez? Verso número 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, e vindo todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, qual que é a primeira coisa que nós possamos fazer em tempos de angústia, em tempos de aflições? Está aqui, a primeira coisa que devemos fazer é buscar ao Senhor, é se consagrar com jejuns e orações. E aí nós tivemos uma campanha recente, da qual Jeremias 29, 12 e 13 fala o seguinte: então, vocês clamarão a mim, e eu vos ouvirei. Então, a palavra de Deus é bem clara, e foi justamente isso que Josafá fez. Verso 4, onde ele fala que reuniu o povo. Qual que é a outra lição que nós tomamos aí? Se nós unirmos como assembleia e orarmos juntos, uns pelos outros, é uma outra coisa que devemos fazer. O inimigo, meu irmão, ele precisa saber que quando há uma adversidade, o povo de Deus se reúne. Quando oramos no fim do culto, aqui pela caixinha, nós estamos orando em conjunto, nós estamos orando um para com os outros, nós estamos orando pelas guerras dos outros, e esse é um dever que nós como cristãos, nós como os irmãos, nós como uma assembleia, como um conjunto, como igreja, nós devemos fazer um pelos outros. E quando nós unimos em intercessão, nós estamos lutando juntos. Meu irmão, lá em Colossenses 4, versículo 2, diz assim: dediquem-se à oração, vigiando por meio delas com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo,
pelo qual estou preso. Isso Paulo falando à igreja de Colosso. Orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Ou seja, a igreja de Colosso, Paulo pedindo oração, ele estava passando por aflições, por perseguição, ele estava sendo açoitado, ele estava sendo preso, era uma angústia de Paulo. E a primeira coisa que ele pediu, ore por mim, ore. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que ele devia orar sempre e nunca desanimar. Está lá em Lucas capítulo 18, que ele fala daquela viúva, em que pediu justiça, e Jesus fala, ore sem cessar. Mateus 7,7 diz, peçam e será dado a vocês, busquem e vos encontrarão, batam a porta e será aberta, e vocês batam a porta e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede e todo que busca. Então, meu irmão, está aí o segredo. Vamos dar sequência. Versículo 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome. Vou ler de novo o versículo 8 e preste atenção também no 9. Eles a têm habitado e nela construíram o santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Meus irmãos, o que é isso aqui? Você sabe o que esse trecho significa? O que ele orou? Ele orou a oração de Salomão. Essas são palavras de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 28, ou 2 Crônicas, capítulo 6, verso 28 a 30, não precisa abrir, mas fica registrado para você olhar depois. São as mesmas palavras. O que nós aprendemos aqui como lição? Que nós precisamos orar as promessas do Senhor. Olha só uma promessa, está lá em Salmos 91, versículo 9, diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem ao seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Isso aqui, meu irmão, é uma promessa. O que Josafá fez? Ele orou uma promessa. Números 23, 19, tem uma outra promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Meu irmão, isso aqui é poderoso. Por isso que é importante nós termos leitura de Bíblia sempre, para que você possa orar clamando a promessa do Senhor. Amém? Versículo 10. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permites que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Uma nova atitude aqui, meu irmão. Confissão de impotência humana. Nós somos impotentes, meus irmãos. Humildade e confiança no poder divino, foi o que Josafá demonstrou na oração dele. Quando ele diz, os nossos olhos se voltam para ti.
Ah, irmãos, isso é poderoso, isso é um reconhecimento da grandeza de Deus. E isso significa total dependência de Deus. Quando a gente olha lá para Salmos 25, diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Dependência do Senhor. Salmo 121, levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é dependência. Isso é dependência. Versículo 13: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Se reuniram todos, até as crianças, até os idosos, até os mais jovens. Todos estavam ali clamando ao Senhor. 14: então o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Bania, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E olha só o que ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Versículo 15, meus irmãos, ele fala bem assim: irmãos, que o povo, ele buscou resposta. A peleja, que era praticamente invencível, o que acabou sendo? Que a peleja não é do povo, mas sim de Deus. O problema, meu irmão, ele é maior do que nós. O problema, muitas das vezes, é maior do que o nosso entendimento. O problema, muitas das vezes, o nosso diploma não vai servir de nada. Mas o problema, meu irmão, é que quando nós buscamos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos responder. O problema, meu irmão, é maior do que nós. Estamos cercados, estamos aflitos, mas o Senhor, Ele é o nosso Redentor, e Ele vive e vive e vive. Ele vem ao nosso favor. Quando a gente busca, meu irmão, você pode ter certeza que a sua busca, ela não é em vão. Verso 16, né? Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Meus irmãos, Josafá, verso 18, olha só o que ele fez. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Já tinha acontecido a vitória aqui? Sim ou não? Não tinha, meus irmãos. O problema não tinha sido resolvido, mas ele ouviu a palavra do Senhor e creu. E ele começou a louvar ao Senhor. Ele começou a adorar ao Senhor por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra, ele começou a adorar ao Senhor. Verso 19. Então, os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Meu irmão, louve o Senhor pelo que Ele é. Deixe de reclamar e murmurar e exalte ao Senhor pelo que Ele é.
Antes de acontecer a peleja, antes de acontecer o milagre, ele já creu, ele já começou a adorar. Antes de acontecer o que ele estava orando, ele estava adorando. Aqui fala, crede nos profetas, tenham fé nos profetas do Senhor. Meu irmão, quando está aqui liberando uma palavra sobre a sua vida, tenha fé, receba esta palavra. Quando tem uma oração aqui, receba essa oração, tenha fé. Creia na palavra do Senhor, creia nas escrituras do Senhor. É isso que Josafá nos orienta, é isso que esse trecho da Bíblia nos orienta. Versículo 22, o que diz? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O louvor aciona o nosso Deus, meu irmão. O louvor reverteu a situação. Louvor e adoração é arma de guerra. Não foi preciso pegar em espada ou em alguma arma. Não foi preciso nada disso. O Senhor, Ele já nos deu armas espirituais. A palavra de Deus fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades. Um dos versículos que eu sou apaixonado na Bíblia está lá em 2 Crônicas, capítulo 10, verso 3, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não lutamos, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A nossa arma, meu irmão, a nossa arma é espiritual. Ela é espiritual. Versículo 23. Os amonitas e os moabitas atacaram e dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles começaram a lutar uns contra os outros. E quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Meu irmão, o rei Josafá, o povo de Judá, quando ele chegou naquele local ali, eles não encontraram nenhum sobrevivente. Eles não tiveram que lutar nada. E o que tinha lá de despojos, o que tinham lá para ser saqueados, levou 3 dias para eles carregarem. E não carregou o suficiente. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Queria destacar o versículo 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca. Em algumas versões vai estar Vale da Bênção. O lugar que antes seria de angústia, o lugar antes que seria de sofrimento, o lugar antes que seria de peleja, eles se tornaram um lugar de bênção. Eles se tornaram um lugar de vitória. Onde era lágrima, meu irmão, onde era choro, onde era pranto, onde era lugar de angústia, de dificuldade, se tornara lugar de bênção, lugar de risos. Eu queria encerrar com Salmos 40.
onde diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé neste momento. Eu não sei o que te deixa angustiado. Eu não sei se você está passando por um momento de angústia. Gostaria que todos curvassem a cabeça, fechassem os teus olhos. Eu não sei se você está passando por um momento em que requer a busca incessante de Deus. Em um momento que você esteja passando por um período em que você olha para um lado e vê um deserto, olha para o outro e vê um precipício. Notícias têm chegado até você das quais tenha te deixado aflito, angustiado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que há um Deus que está esperando ouvir a sua voz. Há um Deus que está esperando ouvir apenas o seu pedido de socorro. Pois Ele quer dizer a você que a peleja é dele. Mas precisa de você dar um primeiro passo. De você orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada e sou dependente de Ti. O Ministério de Louvor vai começar a cantar uma canção. E aí você começa a orar a Ele e falar ao Senhor: Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde seguir. Eu não consigo dar um passo em progresso sem o Senhor. A minha dependência está em Ti. A minha dependência está no Senhor. A minha dependência está no Senhor. A minha dependência está no Senhor.